Graça e paz, novamente aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma reflexão, ok? Pega aí a dica. Como vencer um mal que está acima de mim? Como nós podemos vencer o mal que está acima da gente? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Paulo, ele também observou isso. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, observou também isto. Os irmãos vão me pegar olhando para o lado, é porque eu estou lendo a palavra, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez uma interessante observação sobre como vencer esse mal. Como podemos, afinal, vencer esse mal? Em Romanos, Paulo escreve assim, ó, Romanos 7,19. Por que não faço o bem que prefiro? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Percebe que até Paulo observa isso. Mas isso não quer dizer, querido, que não tenhamos condições de vencer os maus, ou os desejos, ou os pecados que estão à nossa frente. Não quer dizer que não venhamos a vencer os desejos e os pecados. Temos sim essa condição. Podemos avaliar isso como eu estou fazendo aqui agora com vocês, através da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, podemos avaliar como podemos vencer esse mal. Esse mal, ele é mais forte, certo? O desejo da carne é gostoso, né, querido? É bom, né? Mas só que o desejo da carne vai te levar para o inferno. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Primeira coisa que você, como crente, deve observar é que nenhum desejo, né? Nenhum desejo ou pecado é incontrolável, a menos que permitimos, né? A menos que você venha permitir que ele seja. A Bíblia nos ensina que as tentações são limitadas. Percebe-se que a Bíblia vai dizer que as tentações elas são limitadas por Deus. Para quê? Para que possamos vencê-las. Paulo também deixou escrito na sua carta aos Coríntios, dizendo da seguinte forma, da seguinte maneira, leia lá 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Viu? Então, não vem tentação sobre você que não venha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó veio uma tentação sobre Jó. Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. E então aqui o desejo só pode ser mais forte do que as pessoas quando nós mesmos damos esse poder a ele. Isso, quando nós damos o poder a ele. Assim, então, nós devemos o quê? Nos posicionar como uma postura firme contra o pecado que vem nos assediando. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele observou isso e ele deixou nos escrito. Louvado seja o nome do Senhor. O que isso vem significar para nós? Isso significa que os desejos nos vencem quando estamos fracos espiritualmente ou quando olhamos para nós mesmos e achamos que estamos fracos ou que somos melhores do que alguém. Aí nós tornamos fracos. Ele nos vence quando damos esse poder para ele. Aí ele vence. Quando nós não damos esse poder para ele, não tem como ele nos vencer. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é, pastor, que damos? Quando é, pastor, que damos esse poder de vitória aos desejos errados? É simples, querido. Tiago vai nos mostrar, na sua carta, ele vai nos mostrar
algo interessante. Ele vai dizer assim, ó, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o que? Ao pecado. Cada um é tentado na sua própria cobiça. Quando ele faz isso, ele vai dar à luz. Ele está como uma mulher grávida em cima do pecado. Quando ele cai nela, ele deu à luz a essa cobiça. E o pecado, uma vez consumado, você conhece a palavra do Senhor em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é vida e vida com abundância. Permitimos, queridos, ser atraídos, seduzidos pelos desejos pecaminosos ou errados. Uma vez que nós somos seduzidos, estamos nas mãos dele e eles promovem sobre a nossa vida uma destruição em nossa vida. O que isso significa? Isso significa que, né, devemos nos posicionar, né, e dizer não. Logo, quando sentimos que estamos cobiçando algo que é errado, ou praticando algo que é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Para vencer um pecado que parece maior do que nós, precisamos o quê? Ser firmes. Louvado seja o nome do Senhor, ser firmes. Paulo, quando ele observa, ele vai dizer essas palavras para nós. Ele vai dizer também que isso indica para nós que devemos nos controlar dos maus desejos, devemos barrá-los logo no início, porque porque é o momento que eles são mais fracos, quando estão tentando nos seduzir. Essa, porém, não é uma tarefa fácil, pois desejamos e gostamos. É verdade? É verdade, né? Aquele que diz ser forte, ele é fraco, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor. De fazer aquilo que está o quê? Nos seduzindo. Cobiçamos aquilo que geralmente vem a ser do mau agrado do Senhor, que vem a ser desejo, né, de mau agrado ao Senhor. Geralmente os maus desejos não dão certo, né, ao prazer. Isso é o que nos atrai. É verdade, né? As coisas mais ruins da vida é o que geralmente nós sempre nos pegamos a estar fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina, vigiai e orai. Mateus capítulo 26, 41 vai dizer, vigiai e orai. Devemos estar vigilantes, porque o mal ele vem para seduzir. E quando ele pega um crente fraco espiritualmente, realmente ele vai seduzir. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo para a vitória, louvado seja Deus. O segredo para a vitória, louvado seja o nome do Senhor, está em sermos o que? Racionais, né? Em trazermos à nossa mente aquilo que nós aprendemos aonde? Na palavra de Deus e aprender a dizer não. O que Paulo fala? Interessante que Paulo ele vai empregar uma mensagem, uma palavra em uma linguagem interessante, né, para nos orientar. O que ele vai dizer em 1 Coríntios 6,18? Vai dizer assim, ó, fugir da impureza. Fugir da impureza. Dá uma meditada lá, dá uma lida lá para você ver. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Essa é uma excelente forma de enfrentar os maus desejos, ou até mesmo de fugir deles, né? Mas fugir para onde? Se muitas das vezes eles estão dentro de nós, para onde nós iremos? Louvado seja Deus. Devemos sempre fugir para a presença de Deus. Os maus desejos, amados, são destruídos quando chega a presença de Deus na sua vida. Quando fugimos deles e comparecemos em oração aos pés do Senhor, quando clamamos ao Pai, quando reconhecemos perante Ele a nossa pequenez, quando dizemos não ao pecado, mesmo querendo praticá-lo, quando até choramos, né, de desespero,
buscando forças em Deus e assim sucessivamente, né? Essas são as formas, né, de fugir, louvado seja o nome do Senhor, e vencer os maus desejos da vida, para assim poder controlar a nossa própria vida. É uma tarefa fácil? Ninguém aqui está falando que é uma tarefa fácil. É difícil. Como dito hoje na mensagem da tarde, Jesus disse: no mundo irão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tarefa fácil para nós, querido. Basta gerarmos no nosso coração um desejo. Temos que gerar dentro de nós um desejo de contarmos com a ajuda poderosa de Deus. Tiago, ele vai relatar no capítulo 4 dele, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Paulo, ele observou: como eu vencer o mal que é maior do que eu? Então aqui, deixei para vocês uma pequena reflexão. Louvado seja o nome do Senhor. Pega aí a referência aí, Tiago 4,10. Pega a referência também aí, louvado seja o nome do Senhor, de 1 Coríntios 6,18. Vai anotando em nome de Jesus. Tiago 1,14. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 10,13. Louvado seja Deus. E, por fim, Romanos 7,19. Aqui eu meditei nessa reflexão para vos trazer, né? Louvado seja o nome do Senhor, para vos trazer como vencer um pecado que parece ser mais forte do que eu. Leia novamente, escute novamente esse vídeo, medite, leia o que está escrito na palavra de Deus e deixa Deus falar contigo. Tenha todos uma ótima noite, em nome de Jesus.